Estamos ao vivo. Queria dar um zoom aqui. Não, sabe? Dá pra... Depois a gente vai... Os irmãos vão sabendo que a gente vai estar online. Deixa eu ver se eu mando o link aqui. A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando. Essa transmissão está acontecendo a partir do Parque Santo da Paz, aqui em Campina Grande, onde nós estamos iniciando o cortejo fúnebre do pastor Salatiel Silvestre. Paula, vai adicionar o pessoal que dá para entrar no Instagram da igreja. Estamos ao vivo. Vou ensinar aqui. Meus batedores da STV. Esse é um momento de muita dor para toda a família, com a perda do pastor Salatiel Silvestre, a todos os irmãos da Assembleia de Deus em Campina Grande. Estamos seguindo aqui num cortejo fúnebre, indo no sentido ao templo central da Assembleia de Deus, acompanhando os familiares neste momento. Pastor Salatiel, que era muito conhecido por cantar os hinos da harpa cristã, conhecido por ser muito amigo, um exemplo para todas as pessoas. O pastor Salatiel Silvestre deu entrada no hospital Pedro I na noite do dia 22 de fevereiro para tratar do quadro de infecção pelo coronavírus. No dia 26, foi transferido para a UTI, onde ficou entubado por 5 dias. Dia 3 de março, ele foi extubado, passando a respirar naturalmente. No dia 5, saiu da UTI, sendo transferido para a enfermaria, e nesse dia pôde falar com a família através de videochamada. No dia seguinte, no dia 8 de março, em uma videochamada também com a família, ele chegou a cantar o hino 370 da harpa cristã, um hino que ele gostava muito, Mais Grato a Ti. Já no dia 10 de março, ele teve uma piora em seu quadro clínico e precisou voltar à UTI. No dia seguinte, foi reintubado e os médicos
informaram a família que havia sido por uma pneumonia bacteriana pós-Covid. E ontem, no dia 15 de março, às 5 horas da manhã, partiu para a eternidade. Para quem não conhece um pouco da história, da biografia do pastor Salatiel Silvestre, a sua história de vida está entrelaçada com o templo central da Assembleia de Deus, né? Pois ele ainda no ventre da sua mãe participou da inauguração da sede no dia 22 de janeiro de 1950. Ele é filho do construtor e pastor-presidente Silvino Silvestre e da missionária Luísa Silvestre. Pastor Salatiel, que quer dizer aquele que pede a Deus, nasceu no dia 15 de março de 1950, sendo o quinto filho do casal. Durante os cultos no Templo Central, ele sempre costumava falar que ali, cantando os hinos da harpa, era apenas um ensaio, porque no céu é que era o lugar de louvor. Que nós estávamos nos preparando para chegar até o céu. Descansou o guerreiro, né? O pastor Salatiel, ainda criança, gostava muito de acompanhar o seu pai, o pastor Silvino Silvestre, em viagens e visitas ao campo. E ele sempre foi muito atuante no círculo de oração com a sua mãe, a missionária Luísa Silvestre. Foi lá no círculo de oração que ele aprendeu a confiar e depender de Deus. Aos 10 anos, perdeu seu pai, vítima de infarto fulminante, mas seguiu os passos do patriarca e após alguns anos aceitou o chamado de Deus para pastorear ovelhas. Devido ao seu trabalho, precisou conhecer vários estados do Brasil, mas firmou suas raízes em São Paulo, onde morou na Vila Granada, zona leste da cidade, atuando na filial do Banco Industrial de Campina Grande, atual Mercantil do Brasil, onde permaneceu até 1979. Durante esse período, ele casou-se com a irmã Eunice Silvestre, com quem teve 4 filhos, Gunnar, Henrique e os gêmeos Hudson e Guilherme. Nomes esses escolhidos em homenagem a missionários que levaram a palavra de Deus ao redor do mundo. Entre as bênçãos em sua vida, a sua mãe fez um voto com o Senhor, pedindo para que ele passasse no concurso da Caixa Econômica Federal. E como prova de sua sinceridade, abriria mão de seu primeiro salário para a igreja. Aprovado nesse concurso, e mesmo pagando aluguel, o pastor Salatiel cumpriu seu voto e nada lhe faltou nos seus celeiros. Uma prova do cuidado de Deus. Um dos momentos mais marcantes em sua vida aconteceu em uma consagração antes da escola bíblica dominical, quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e com tanta alegria ele saiu de banco em banco falando isso. Por cerca de 20 anos, o pastor Salatiel Silvestre permaneceu na congregação do Tatuapé, em São Paulo, mas ele também dirigiu várias congregações, entre elas no Jardim Almeida e Vila Angelina.
além de atuar levando o Evangelho de Cristo aos oprimidos e desprezados em penitenciárias da cidade. Mas o chamado de Deus na vida do pastor Salatiel ardeu mais forte. E ele sentiu a direção do Senhor para voltar à sua terra natal, Campina Grande. E no ano de 2007, em junho de 2007, ele retornou à sua cidade, onde foi convidado pelo pastor presidente Francisco Pacheco de Brito para assumir a superintendência da EBD no Templo Central. Ao longo do tempo, ele participou de viagens ao campo, realizou pregações nas congregações, representou o ministério e desde 2011 foi convidado a ser segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Campina Grande, ao lado dos pastores Daniel Nunes e Dari Ferreira. Ele foi solista de coral, tesoureiro da igreja, superintendente de EBD, apresentador de rádio aqui em Campina Grande e era o cantor oficial da harpa cristã nos cultos do Templo Central. Um pai amoroso, servo humilde e um exemplo para todos nós. Os hinos da harpa cristã que o pastor Salatiel mais gostava era o 469, Ao Estrugir da Trombeta. Esse louvor lembrava muito o pastor Silvino Silvestre, o pai do pastor Salatiel. E sempre que ele cantava Ao Estrugir da Trombeta, ele lembrava do seu pai. Seguimos com o cortejo fúnebre do pastor Salatiel Silvestre, lembrando a todos que após 21 dias hospitalizado em decorrência de complicações da Covid-19, aprove a Deus recolhê-lo. Essa semana, no dia 15 de março, o pastor Salatiel completou 71 anos de vida, todos dedicados à obra do Senhor. Ele sempre levou adiante o legado do pai, o pastor Silvino Silvestre. Uma outra canção da harpa cristã, um outro louvor que o pastor Salatiel gostava muito, era o refrão que ele mais gostava, era Precioso para mim é Jesus.
Ele sempre citava o quanto admirava os hinos da harpa cristã. Era muito conhecido por cantar os hinos da harpa. O hino 459, As Firmes Promessas, também era um louvor que ele gostava muito de cantar nos cultos. Mas o preferido mesmo, o hino da harpa cristã preferido do pastor Salatiel Silvestre é o hino 196, Uma Flor Gloriosa. Agradecemos a todos vocês que estão nos acompanhando e deixando as suas mensagens de apoio à família. Nós somos cientes de que a dor da separação ela é muito grande, mas ao externar as nossas sinceras condolências à família, à irmã Eunice, aos filhos, né? Continuando orando, rogando para que o Espírito Santo conforte os corações de toda a família. O versículo bíblico que foi escolhido pela família para representar esse momento se encontra em Mateus capítulo 25, verso 21, que diz: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Um versículo que fala muito aos corações. Podemos dizer que a Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande agradece ao nosso Deus por ter convivido todos esses anos ao lado do pastor Salatiel Silvestre e aprendendo com sua presença. Certamente incentivou inúmeras pessoas a seguir a Cristo, a amar os hinos da harpa cristã e a se preparar, como ele sempre dizia, né? A ensaiar os louvores ao nosso Deus, porque lá no céu nós vamos continuar adorando a Deus.
Estamos chegando próximo à Rua Antenor Navarro, seguindo no cortejo do pastor Salatiel Silvestre, onde receberá algumas homenagens em frente ao Templo Central. Nesse momento já dá para ver de longe o prédio da Assembleia de Deus, seguindo até esse ponto. E lembrando, irmãos, que o pastor Salatiel sempre teve uma história muito entrelaçada com o Templo Central, porque ainda no ventre da mãe dele, ele participou da inauguração do Templo Central, onde o seu pai, o construtor e pastor Silvino Silvestre, ergueu este templo, marcando a história da Assembleia de Deus na cidade. Não, depois tá cheio já. Tá baixo, tá cheio. Muito bem. Muito querido, pastor Salatiel. O pastor Keiler Nunes está aqui ao meu lado, ele vai falar algumas palavras. Amém. Pastor Salatiel é uma referência para todos nós que estamos iniciando o ministério, podemos assim dizer. Temos convivido todos esses anos, com o pastor. Ele é um exemplo de homem de Deus, de caráter, de exemplo. Tanto que os irmãos podem notar, a orquestra está aqui, como os irmãos são queridos, como ele é querido, Daqui a pouco a gente fala mais disso aí, Léo, porque aí você já fica transmitindo. Certo. Daqui a pouco os irmãos vão continuar com a transmissão aí dessa homenagem nesse momento. Pode ir. Em frente ao Templo Central, a orquestra fazendo as suas homenagens. Pastor Dari Ferreira, familiares, os filhos do pastor Salatiel Silvestre. Em frente ao Templo Central, centenas, dezenas de pessoas prestando suas homenagens ao pastor Salatiel Silvestre.
Muitas pessoas vieram acompanhar. Nesse momento prestam as suas homenagens ao pastor Salatiel Silvestre. Vamos ouvir agora o pastor Dari Ferreira. E passando aqui com o nosso pastor Salatiel Silvestre, essa casa que sempre foi a casa dele, como ele sempre dizia, eu estava aqui na inauguração, no ventre da minha mãe. Então, logo após, pouco tempo depois da inauguração, nascia o menino que hoje pastor Salatiel. Então nós vamos ouvir, para alimentar um pouco mais a nossa saudade, o próprio pastor cantando como era o nosso eterno cantor dos hinos da nossa harpa cristã, conhecedor de, creio que quase todos. Então nós vamos ouvir. E enquanto isto, ao visor ali, os irmãos que estão aqui, que queiram, rapidamente passam com distanciamento e depois retornam. Pode ficar para que todos possam ver o seu rosto. Nós não podemos alongar devido às restrições pelas quais estamos sujeitos. Mas vamos ouvir e depois a orquestra prossegue. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, ressurgiu em vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, em vitória, irei dar glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Rude cruz serismi, ela aldeia fugir. Em frente ao templo central, ao som da voz do pastor Salatiel Silvestre, cantando os belos hinos da harpa cristã, segue as homenagens a este servo de Deus. Muitos irmãos vieram prestigiá-lo.
acompanhando. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante paixão. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Um dia nós vamos cantar com ele também lá no céu, viu? Glória a Deus. Nosso Zambuná, em nome da família Silvestre, trazendo uma palavra. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a presença de cada um aqui. Agradeço à igreja pelo apoio que nos tem dado. O irmão Alexandre nos ajudou muito desde ontem, né? A irmã Vânia e o irmão João, que estão lá na nossa casa sempre e esse mês muito mais. A irmã Amanda, o irmão Felipe Vidal, que ajudaram muito minha mãe esse mês, nos dando assistência, né? A orquestra que está aqui linda tocando, Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um. Eu agradeço a cada irmão que esteve orando pelo nosso Pai. Nós sabemos que Ele não está mais aí, né? Aleluia. Que Ele está na glória onde Ele tanto almejava. E que nós todos possamos olhar para o alto, né? Olhar para as coisas que são de cima, porque isso aqui é só coisas, né? Ame o seu irmão, sempre perdoe, sempre esteja junto, ore com cada um, sinta a dor do outro, como a Bíblia nos ensina, né? Para que nós possamos alcançar a vitória no nosso Senhor, né? Acima de tudo, nosso olhar tem que ir para o céu. E o Senhor o levou e nós somos gratos a isso também, né? Foram 71 anos de vida servindo a Deus, né? 42 anos de casado. E nós damos glórias a Deus, porque desde sempre o Senhor esteve conosco. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus, que é soberano, e Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Deus abençoe os irmãos. Sim, irmãos, em nome de Jesus. A senhora é forte, viu? Deus tem fortalecido a sua serva. Nós queremos agradecer a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Queremos agradecer a oração de toda a igreja do Senhor, irmãos de perto, irmãos de longe. Mas o Senhor é soberano na sua vontade. Ontem de madrugada eu cantei muitos hinos, os hinos que meu esposo ama, louvando a Deus e entregando Ele na mão do Senhor. E falei para o Senhor que pela manhã eu ia buscar meu esposo no hospital. Quem sabe ele arrancaria todos aqueles paramentos e estaria sentado. Mas quem sabe o Senhor o traria de outra maneira. Ele é do Senhor. O Senhor é soberano na sua vontade. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Amém. O maior privilégio que tem um ser humano é aceitar Jesus como Salvador. E quando ele fecha os olhinhos aqui, ele viaja para a presença, aonde o Senhor o guardar no paraíso de Deus. Ficamos firmes na presença do Senhor. Quero agradecer ao pastor Daniel Nunes pela honra que deu ao meu esposo de estar com eles na segunda presidência da igreja. Agradecer a paciência do nosso pastor. Há cerca de 3 ou 4 anos meu esposo começou com esquecimento recentes. Nós comunicamos o nosso pastor que ele estava sabendo. Ele teve o cuidado de permanecer com ele até agora, quando o Senhor o recolheu. E nós agradecemos a Deus, porque o Senhor é bom. Naum, capítulo 1, e versículo 7. E conhece os que nele confiam. Ficamos firmes, irmãos. A
Abrace seu irmão. Ame o Senhor sobre todas as coisas. O verdadeiro adorador adora o Senhor na presença da igreja e no seu lugar de vivência onde você estiver. Lembre-se que os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra e cada um se acha fiel perante o Senhor, independente do prejuízo na sua vida. O crente tem que todos os dias tomar a sua cruz, se quiser chegar lá. Lembre-se, ela é estreita, nunca foi alargado o caminho. O caminho é estreito, quer chegar. Então, cuide da sua alma com Deus, da sua vida com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Agradecemos muito, muito a oração de toda a igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, cerca de 60 anos atrás, o Silvio Silvestre certamente foi homenageado aqui pela sua partida. Pastor Salatiel Silvestre, gostaríamos até a igreja de fazer algo mais especial pela sua vida, ou seja, nesse momento de partida. Porém, somos impedidos por força de restrições que estamos passando. Mas em nome do nosso pastor presidente, pastor Daniel Nunes da Silva, nós agradecemos à família Silvestre, Fernandes, toda a sua família, Mangunar, todos, pelo serviço prestado à obra do Senhor nessa cidade. São fundadores, glória a Deus, são colunas que jamais será esquecida na história desta igreja. Deus continue abençoando grandemente. Também os obreiros, os membros e os congregados, os amigos, a todos, nossa gratidão. E vamos em breve encontrar o pastor Salatiel na eternidade. Nós não podemos mais nos demorar. Quero apenas avisar que lá no cemitério nós vamos seguir e continuar o cortejo, mas lá no cemitério entrará apenas a família. Terá um momento lá e nós, tendo em vista da minha impossibilidade de estar muito tempo, porque também estou ainda me recuperando desse terrível mal, mas agradeço a Deus pela oportunidade de estar convosco um pouco mais. E nós estará representando ali a igreja o pastor Jailton Barbosa, estará entrando com a família para fazer mais um momento de oração. Nós vamos ouvir a orquestra apenas com mais um louvor. Na sequência, o pastor José Oswaldo estará orando pela família e por todos nós, e já seguiremos em direção ao cemitério.
Irmãos, eu quero só deixar público e claro nosso agradecimento também ao pastor Dari, que nos apoiou tanto no dia de ontem e tem nos acompanhado nesse período, né? Pastor Dari, pastor Valdir, pastor Gel, né? Pastor Keiler, pastor Daniel, que não pode estar aqui, mas nos acompanhou em oração, ligou pra gente vários dias, mesmo depois de sair do hospital, de estar em casa em acompanhamento, ainda ligou pra gente para chorar conosco e orar conosco, né? E a todos os irmãos que estão aqui, Deus abençoe a cada um. Novamente ao irmão Alexandre do sindicato, que nos ajudou muito ontem, todos os lugares que a gente precisou ir, em toda a burocracia que precisou resolver, o Senhor botou a mão e preparou pessoas para nos apoiar, né? Então eu peço a toda a igreja também, ame o seu irmão como se fosse da família, né? Meu pai dizia que o crente tem parente em todo canto, né? Aonde chegar tem a família de Deus esperando. Então que nós sejamos assim. Deus os abençoe a todos. Meus irmãos, nós agradecemos também, através do vereador Alexandre, o apoio do STTP. Nossa companhia de trânsito aqui de Campina Grande tem dado todo o apoio desde o início, está aqui conosco. Deus abençoe e recompense todos que fazem a STTP de Campina Grande. Ouvindo esse hino, jamais nós poderemos esquecer da frase que sempre o pastor Salatiel ele mencionava: ensaiamos aqui porque no céu é lugar de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui estamos ensaiando porque no céu nós adoraremos para todos sempre. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, amado e soberano Pai, a Ti, Senhor, neste momento tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos uma vez mais, Senhor, pedir que o Teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas, ó Pai. Venha manifestar consolo e conforto a esta família, e não somente a família da irmã Eunice e do pastor Salatiel, mas a toda a igreja comprada pelo Teu sangue, Senhor. Porque na verdade nós não temos o sentimento que perdemos, Senhor, para enfermidade nenhuma. Pelo contrário, nós temos a esperança que vencemos, porque quando partimos desta terra, nós recebemos o nosso troféu da vitória, a qual Tu nos prometeste. Deus, em nome de Jesus, continua abençoando a cada família, abençoando a Tua igreja, continua derramando sobre nós a Tua graça, a Tua proteção, mas acima de tudo, cumprindo o Teu propósito para com a Tua igreja na face da terra. Deus, em nome de Jesus nós te oramos e com ações de graça te agradecemos, desde agora e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Salmo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a família do pastor Salatiel Silvestre e toda a igreja, desde agora e para sempre. Todos digam amém. 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 Ao som da orquestra. Já saiu. Depois mostra só. Eu vou seguindo. Você quer ir comigo? Seguindo. Você encerra aqui. Seguindo só o.
Meus amados irmãos, é o som da harpa cristã. O povo de Deus aqui em Campina Grande se despede do pastor Salatiel Silvestre. Muita emoção nesse momento. O cortejo vai continuar até o cemitério do Monte Santo. Nós vamos encerrar aqui essa transmissão. Agradecemos a todos que prestaram as suas homenagens, deixaram as suas mensagens. Segue o cortejo agora nesse momento para o cemitério, onde o pastor Salatiel Silvestre será enterrado no túmulo do seu pai, pastor Silvino Silvestre. Após homenagens em frente ao templo central da Assembleia de Deus em Campina Grande, e ao som do louvor preferido do pastor Salatiel Silvestre. Precioso para mim é Jesus. Deus abençoe a todos vocês.